Olá, irmãos, muito bom dia. Seja bem-vindo a mais um vídeo do estudo do livro do Gênesis. Hoje nós iremos nos atentar no capítulo 22, que fala sobre o sacrifício de Isaac, onde Deus testa Abraão, que nós conhecemos muito bem. Então é dos versículos 1 ao 19. Eu vou ler um pouco para que a gente possa ir se situando. Depois desses acontecimentos, Deus pôs Abraão à prova. Chamando-o, disse: Abraão, e ele respondeu: Aqui estou. E Deus disse: Toma teu filho único, Isaque, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre o monte em que eu vou te indicar. Então, nós podemos ver mais à frente que Abraão obedece à vontade de Deus, aquilo que Deus pede, e aí ele pega um jumento, 2 criados, o filho Isaque, e eles seguem em direção ao Monte Moriá. Chegando lá, eles têm a lenha, o fogo, tudo preparado. E eis que o filho Isaque pergunta: Temos o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho. Nesse momento eu fico imaginando o coração apreensivo de Abraão, né? Porque Abraão sabia que o cordeiro para aquele sacrifício era o seu próprio filho. Mas é claro e evidente que Abraão não podia dizer a verdade. E aí ele diz: o Senhor providenciará. E no final a gente vai perceber que de fato o Senhor verdadeiramente providenciou. Então, quando Abraão estava prestes a matar, sacrificar o próprio filho, eis que aparece um anjo do Senhor e diz: Abraão, Abraão, ele respondeu: Aqui estou. E o anjo disse: Não estendas a mão contra o menino e não lhe faças mal algum. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu único filho. Olha que forte. E aí a gente vai ver também no finalzinho que o Senhor providencia realmente um cordeiro. Então eles ofertam aquele cordeiro, né? Amarram o cordeiro nos seus chifres e ali eles ofertam ao Senhor. E olha que interessante disso, o Senhor realmente providenciou um cordeiro. E quantas coisas nós podemos extrair dessa passagem? A primeira delas é que quando Abraão responde: Aqui estou, o nosso estudo vai dizer que a resposta de Abraão é a resposta de alguém pronto, de alguém desejoso a aceitar a vontade de Deus. Então, quantas vezes o Senhor nos chama? O Senhor já te chamou? Você já está atento para escutar a voz de Deus, assim como Abraão fez? Qual é a tua resposta para o Senhor? Aqui estou, eis-me aqui. Então que nós possamos aprender com Abraão, que nós possamos estar dispostos a fazer a vontade de Deus e responder: Senhor, aqui estou. Uma outra coisa muito interessante é que Isaque, nesse momento, ele está prefigurando o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz o nosso estudo. Isaque é um tipo de Cristo, pois ele era um filho como Cristo era um filho. E ele carregou a madeira do seu sacrifício, assim como o Senhor Jesus levou o madeiro da cruz. O Senhor levou sua cruz, como Isaque carregou a lenha. E o carneiro, preso pelos chifres no espinho, prefigura Jesus Cristo coroado de espinhos e em seguida morto em sacrifício. Então, no Antigo Testamento, quando esse episódio aconteceu, já era uma mensagem daquilo que iria acontecer com Jesus no Novo Testamento. Então, ambos eram filhos, porque Abraão, Isaque era o filho amado de Abraão, assim como Jesus Cristo era o filho amado do Pai. Então, Isaque carregou a madeira para o seu sacrifício, assim como Jesus Cristo carregou a cruz de madeira para o seu também sacrifício. E o carneiro ali representa o próprio Cristo, que pelos chifres foi preso, assim como o nosso Senhor, que foi coroado de espinhos, também foi preso, teve seus pés e suas mãos presos e morto, mas morto para a remissão dos nossos pecados. Então olha que forte a comparação de Isaque com Abraão, ambos, filhos de Deus prometidos do Pai. E o cordeiro que foi imolado no Antigo Testamento, aquele animal, temos hoje um cordeiro humano, o cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Então olha como a obediência a Deus gera frutos na nossa vida. E o nosso estudo vai dizer que por causa da obediência de Abraão,
é recompensada com bênçãos todas as descendências do mundo inteiro e até hoje. Em contrapartida, nós temos Adão, o nosso primeiro pai, que por não ter ouvido a voz de Deus, que por não ter obedecido à voz de Deus, mas obedeceu à voz de sua esposa, ao invés de bênçãos trouxe maldição e os seus frutos, ou seja, o pecado. Então olha como é importante nós obedecermos à voz de Deus, para que a bênção recaia sobre a nossa vida, a nossa família, os nossos filhos, netos e a descendência futura. Às vezes, meus irmãos, obedecer à vontade de Deus vai ser leve, fácil, tranquilo. Mas em outras vezes, obedecer à vontade de Deus vai ser cruz, vai ser pesado. Eu imagino como o coração de Abraão deve ter ficado pesado em entregar seu próprio filho. Mas Abraão amava mais a Deus do que o seu próprio filho. Então Abraão foi obediente a Deus. Jesus sabia que a morte chegava, se aproximava. E no momento de agonia, quando ele suou suor e sangue, ele disse para o Pai: Senhor, afaste de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E os evangelhos vão nos relatar que Jesus, como o cordeiro calado, foi para o matadouro, porque ele sabia que aquela era a vontade de Deus. Por mais dolorosa, difícil que fosse para ele, foi a vontade de Deus. Então, meus irmãos, fazer a vontade de Deus às vezes vai ser pesado, vai ser doloroso. Temos que carregar a cruz, mas no final iremos contemplar a vitória, né? A dor faz parte da vitória. Então, no final, iremos complementar, celebrar a bênção que Deus tem para a nossa vida. Então, lembre-se que a obediência gera frutos na nossa vida, gera bênçãos para a nossa vida e para os nossos. Amém? Aprendemos com Abraão no dia de hoje. Louvado seja Deus, viu? Deus seja louvado e o inimigo acorrentado. Nos vemos numa próxima. Tchau, tchau.